Então, pessoal, conseguiram entender alguma coisa com os vídeos? Eu espero que sim. Então, agora dando continuidade, aí na apostila de matemática, página 47, nós temos aí a abertura do capítulo 8, que fala figuras geométricas planas e espaciais. Vamos destacar? Então, os vídeos ajudaram vocês, né, a já perceberem esse universo aí da geometria, né, das figuras planas, das figuras espaciais, e a gente vai aprender um pouquinho mais falando sobre eles aqui. Vamos lá? Vamos ler juntos? Então vamos lá. A geometria faz parte de diversas situações do nosso dia a dia. Neste capítulo, conheceremos um pouco mais sobre as figuras geométricas planas e espaciais, identificando suas características para verificar a relação dessas figuras com as situações do cotidiano. Foi o que eu mostrei para vocês, né? A gente tem vários objetos ao nosso redor, né, que mostram essas figuras. Então, nós temos aí abaixo 3 imagens, tá? Por meio da observação e da experimentação, podemos discernir características das figuras e usar suas propriedades para conceituá-las, identificar semelhanças e diferenças e reconhecer figuras tridimensionais. Então, o que a gente traz aí, né, nesse universo das formas, né, geométricas planas e espaciais? Quando a gente fala, né, das figuras espaciais, a gente está falando propriamente dos sólidos geométricos, né, que são aqueles que possuem o quê? Que o vídeo mostrou aí. Largura, altura, comprimento. Então, esse nós chamamos de formas ou figuras geométricas, tá? Que lembram os objetos. Na sequência, lá embaixo, nós temos os poliedros e os corpos redondos. Como o próprio nome já diz, corpos redondos são todos aqueles, ó, que rodam. São todos aqueles que, ó, têm movimento. Será que eu conseguiria esse mesmo movimento com a caixinha? Não. Esses são chamados de poliedros. São aqueles que não possuem movimento. Eles não rolam, tá? Lembra que o vídeo também falou disso. Dando continuidade aí, ó. Lá embaixo, poliedros e corpos redondos. As figuras geométricas espaciais, também conhecidas como sólidos geométricos, são aquelas que têm 3 dimensões: altura, comprimento e... Ouvi você falar largura? Exatamente. Então, vamos marcar aí também que essa informação é importante. Então, todas que forem espaciais, né, elas vão ter largura, altura e comprimento. Na sequência, aí na página 48, nós temos o seguinte, nós temos aí várias imagens, né, 2 filas com várias imagens de figuras geométricas. E o que temos aí falando sobre ela? Nós temos o seguinte: os sólidos geométricos podem ser separados em 2 grupos, conforme suas semelhanças: o grupo dos poliedros e o grupo dos corpos redondos. Vejamos abaixo como eles foram separados. Então, aí a gente está vendo nitidamente os 2 grupos: os dos poliedros e o dos corpos redondos, certo? Então, nos corpos redondos nós temos aí o cilindro, uma bola, né? Um cone, que lembra um chapeuzinho de aniversário. E do outro lado, nós temos os que chamamos de poliedro: cubo, quadrado, pirâmide, paralelepípedo, entre outros. Na sequência, a gente tem aí, ó, os poliedros são figuras espaciais formadas por faces, que são superfícies planas, arestas, que são os segmentos de retas que ligam as faces,
e as vértices, que são as pontas do encontro entre as arestas. Vamos marcar aí, tá? Então, pessoal, abaixo nós temos aí uma imagem, né? Todas as bolinhas vermelhas aí nos cantinhos formam as vértices. Os lados dessa figura chama-se face. E as arestas são as linhas que ligam essas vértices. Vamos tomar como exemplo essa caixinha aqui. Então, ó, em cada pontinha dela, ó, em cada pontinha eu tenho uma vértice, tá? Aqui, ó, esse lado, ó, eu botei ela desse lado, botei ela desse lado, botei ela desse lado e botei ela desse lado. Então, isso se chama face, tá? E as arestas é o que nós chamamos aqui, ó. São as linhas, né? São as retas que ligam as vértices uma nas outras, ok? Muito bem. Na sequência, os corpos redondos. Os corpos redondos são sólidos geométricos com superfícies curvas que permitem rolar em alguma direção, que eu acabei de demonstrar para vocês, ó. Rola a garrafinha. Rola, ficou preso aqui na aranha. Rola, já essa daqui eu não conseguiria fazer rodar. Então, aqui eu tenho um poliedro e aqui eu tenho um corpo redondo. Muito bem. Então, os corpos redondos, né? São sólidos geométricos com superfícies curvas que nos permitem rolar em alguma direção. Li de novo porque a gente vai marcar aí. Tá? Então, aí abaixo nós temos alguns exemplos desses corpos redondos, que são cilindro, esfera, cone. Na página seguinte, na página 49, nós temos aí o que nós chamamos de exercício resolvido. Vamos ver aí qual é a dúvida de Pedro nessa situação? Então, vamos lá. Pedro precisa separar os sólidos geométricos a seguir em 2 grupos. Ajude-o nessa tarefa circulando apenas os poliedros. Então, nós vamos fazer aí. Ou melhor, vocês vão fazer aí e eu vou fazer aqui, tá? Então, vocês vão circular aí apenas o que é poliedros. Eu espero que vocês, ó, estejam lembrando o que é, tá bom? Vou dar uns minutinhos para vocês e eu já volto. Voltei e esse aí foi molezinha, né? Porque o exercício já está resolvido. Então, vamos dar continuidade aí. Para identificar os poliedros entre os sólidos geométricos acima, é preciso observar as características de cada um. Uma característica visível nos corpos redondos são as superfícies curvas ou arredondadas. Portanto, os que tiverem essas características não são poliedros, pois estes têm faces, arestas e vértices. Vamos marcar também essa resolução aí que é super importante, ó. Uma característica visível nos corpos redondos são as superfícies curvas. Então, os que não tiverem corpos como esses não são os poliedros, né? Pois eles têm faces, arestas e vértices. Aí abaixo nós temos todos os poliedros, né, que Pedro deveria ter circulado em cima no número 3. Eu espero que você também tenha feito isso, tá? Então, a gente vê aí, ó, que cada figura trouxe a sua marcação. Então, ó, a esfera, né, tem uma superfície arredondada, o cilindro tem uma superfície arredondada e o cone tem uma superfície arredondada. Então, esse não é um poliedro, tá? Então, o que Pedro deveria circular? Todos os outros, tá? Então, nós temos aí cada um deles, né, destacando a vértice, a face e as
arestas, tá? Na página que segue, página 50, aí está a resposta. Dificílima essa resposta, né? Então, nós temos aí, ó, o que Pedro deveria ter circulado? O quadrado, né? A pirâmide, o paralelepípedo e essas outras duas imagens aí, ó, tá? Então, galera, já volto com a parte prática dessa atividade. Beijos!